Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer uma formatação básica de texto. E ao final dessa videoaula é desejável que nós conseguimos atingir esses 6 objetivos. Formatando a fonte. Bom, é importante ressaltar qualquer formatação que nós vamos fazer com texto, o mesmo deve estar selecionado. Então, pessoal, aqui na barra de ferramentas, nós temos as opções para formatação de fonte. Nessa primeira combo, nós temos o tipo de fonte. Observamos que é só eu navegar e escolher a fonte desejada. Nessa segunda combo, nós temos o tamanho de fonte. Eu também posso escolher o tamanho ou digitar e pressionar Enter. E aqui nós temos as opções de estilo da fonte, onde nós temos a opção negrito, itálico e sublinhado. Então vou fazer o teste. Vou colocar o tipo de fonte Times. Observe que às vezes é melhor digitar para chegar mais rápido à opção desejada. O tamanho da fonte, vou mudar aqui para 14, observe que fica um pouco maior, vou voltar para 12. Negrito, itálico, sublinhar. Ok, pessoal? Formatação de fonte concluída. Alinhamento do texto. Por padrão, quando nós digitamos um texto, ele é alinhado à esquerda. As regras da ABNT sugerem que títulos com indicação numérica devem ser alinhados à esquerda. Títulos sem indicação numérica devem ser centralizados. Então, aqui em cima nós temos as opções de alinhamento e caso eu queira centralizar o texto, eu vou selecionar e em seguida escolho a opção centralizar. Observe que também podemos utilizar a tecla de atalho para centralizar, Ctrl E, alinhado à direita, Ctrl R, alinhado à esquerda, Ctrl L e justificado, Ctrl J. Outra opção de alinhamento muito utilizada, isso devido às regras da ABNT, é o justificado. Justificado alinha à esquerda e à direita simultaneamente. Essas são as opções de alinhamento. Espaçamento. O espaçamento, seguindo as regras da ABNT, entre as linhas, ele deve ser de 1,5 linha. E entre parágrafos, ele deve ser de 0,6 centímetros. Observe que no meu texto eu só tenho um único parágrafo, então eu vou só simular copiando e colando esse mesmo parágrafo para que vocês consigam observar o espaçamento entre parágrafos de 0,6. Então, pessoal, vou selecionar todo o nosso texto, dado que 1,5 e o 0,6 ele vai ser aplicado em todo o texto, menos na tabela e nas figuras. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre a minha seleção e escolher a opção parágrafo. Observe que eu também posso ir pelo menu Formatar Parágrafo. Na janela de formatação de parágrafos, nós vamos definir o espaçamento entre parágrafos nessa parte. Eu sugiro que vocês observem se o acima do parágrafo está 0 e nós vamos definir o 0,6 abaixo do parágrafo. Defino abaixo ou embaixo e não em cima,
devido aos títulos de capítulo, para que não haja um espaço entre a margem superior e um título. O espaçamento entre linha, por padrão, quando nós digitamos um texto, ele vem como simples. Para eu alterar, eu expando a combo e escolho a opção 1,5 linha. Feito isso, é só pressionar OK. Observe que nessa mesma janela, nós também temos a opção de recuo, que pode ser utilizada em citações longas e também na folha de rosto. Observe que agora nós temos um espaço maior entre os parágrafos. Isso é o 0,6 centímetros. Inserindo tabela. Bom, pessoal, para exemplificar a inserção de tabela, eu vou inserir logo aqui após o nosso segundo parágrafo. Posso inserir através da barra de ferramentas tabela. Eu vou inserir através do menu tabela, inserir tabela. Vou definir o número de colunas e de linhas. É importante que, caso vocês estejam replicando uma tabela já existente, que vocês contem corretamente o número de linhas e de colunas dessa tabela. Nesse caso, eu quero inserir uma tabela com 3 colunas, 7 linhas. Vou clicar no menu Inserir. Para navegar entre as células da tabela, eu posso dar um clique na célula desejada ou utilizar as setinhas direcionais do teclado ou o Tab. Toda formatação estrutural que nós vamos fazer na tabela, ela pode ser feita através dessa barra de ferramentas de formatação de tabela. Essa barra de ferramentas ela é ativada a partir do momento que você insere uma tabela e está editando essa tabela. Então, caso eu queira mesclar a primeira linha, eu só seleciono e escolho o ícone mesclar células. Se quiser mesclar as linhas, a mesma coisa. Quando eu estou trabalhando com tabela, além do alinhamento horizontal, eu também tenho um alinhamento vertical. Então, pessoal, qualquer formatação estrutural da tabela pode ser feita através dessa barra. Inserindo figura. Para inserir a figura, eu posso estar copiando e colando a figura desejada ou através do menu Inserir Figura. Eu vou escolher uma figura qualquer do Windows. Para redimensionar a figura, é interessante utilizar os pontos da diagonal, a fim de tentar manter a proporção da figura. Inserindo legenda. Para trabalhos acadêmicos, tanto as tabelas quanto as figuras, elas devem ter legenda. Para inserir a legenda na figura, eu me certifico que a figura está selecionada e aí eu clico no menu Inserir Legenda. Observe que se a figura não estiver selecionada, a opção Legenda ela fica desativada. Então, lembrando, para inserir legenda na figura, seleciona a figura, menu Inserir Legenda. Coloco uma breve descrição sobre a figura e pressiono OK. Para alinhar a legenda, é interessante que eu retire a seleção clicando fora e em seguida eu posso selecionar de forma mais fácil. Para inserir a legenda na tabela, é muito similar à figura. Eu só tenho que me certificar que o meu cursor ele esteja dentro da tabela. Se eu tentar selecionar a tabela e for acessar a opção legenda, ela estará desativada. Então eu tenho que me certificar que somente o cursor está na tabela. Eu não preciso selecionar.
cursor dentro da tabela, menu inserir, legenda. E aí coloco a breve descrição sobre a tabela. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima.